interface está muito legal. Gente, então vamos lá, né? Vamos começar aqui o nosso segundo tempo da nossa aula de hoje. E nesse nosso segundo tempo, nós vamos aprofundar um pouquinho as noções de forma normal conjuntiva, certo? Na próxima semana, vocês vão ter a forma normal disjuntiva, e com isso a gente fecha esse assunto de lógica proposicional. Semana que vem a gente vê forma normal disjuntiva, e também vê o método da resolução, que também é um método de verificação da validade de argumentos, né? Assim como os anteriores que vocês já viram, só que o método da resolução é um método bem mais simples, né? Talvez seja o mais simples método de verificação de validade de argumentos. Ele só é trabalhoso na preparação da fórmula, né? Porque para você aplicar a resolução, é preciso que a fórmula esteja normatizada, certo? E aí esse processo de normatização geralmente dá uma certa canseirazinha. Bom, vamos compartilhar aqui uma tela com vocês, certo? Quem ainda não tiver registrado a presença, por gentileza, registre a presença aí no chat, tá bom? Então, vamos lá. Só ajeitar aqui meu notebook para ficar melhor aqui para mim, para vocês também. Bom, meus amigos, então vamos lá. Primeira coisa, vamos aqui, forma normal das proposições. Primeira coisa que a gente precisa compreender bem direitinho é que antes da gente estabelecer a forma normal conjuntiva ou a forma normal disjuntiva, é preciso a gente ter bastante compreensão acerca do que vem a ser uma forma normal. Então, aqui nós temos uma definiçãozinha bem interessante, onde você vê o seguinte, ó. Disse que uma proposição está na forma normal, ou simplesmente Fn, se, quando muito, contém os conectivos da negação, da conjunção e da disjunção. Então, se eu tenho uma fórmula que não tem conectivos da condicional e nem muito menos conectivos da bicondicional, significa que aquela fórmula está na forma normal. Só que, se ela tiver esses conectivos aqui, né, e não tiver determinadas propriedades, significa que ela não está nem na forma normal disjuntiva, nem na forma normal conjuntiva, certo? Então, é importante vocês estabelecerem o seguinte: eu tenho aqui o conjunto das fórmulas que estão normatizadas, ou estão normalizadas, né? Então, dentro desse conjunto, nós vamos ter como subconjuntos o subconjunto da FNC e o subconjunto da FND. Ou seja, toda fórmula que está em FND ou em FNC está na forma normal. Mas nem toda fórmula que está na forma normal está em FNC ou em FND, certo? Então, é possível nós termos situações em que a fórmula simplesmente esteja normalizada, né? Isto é, se uma fórmula tem, quando muito, esses três conectivos, ou em outras palavras, quando essa fórmula não tiver conectivo da negação, nem da bicondicional, da negação não, desculpa, da condicional e nem da bicondicional, significa que aquela fórmula, ela está na forma normal, certo? Entendido? E aqui o nosso autor coloca alguns exemplos, né? Alguns exemplos de formas que estão normalizadas, né? Então, você vê, como por exemplo essa daqui, né? Essa daqui nós temos a negação de uma disjunção, onde os disjuntivos estão negados, e aqui nós temos uma conjunção em que os seus conjuntivos são duas disjunções, beleza? Então, claramente, vocês têm aí 3 exemplos. Um detalhe, esse material que eu preparei para essa aula, eu utilizei esse livro aqui. Esse livro é um livro bastante conhecido, Iniciação à Lógica Matemática, do professor Edgar de Alencar Filho, um dos livros mais, assim, mais antigos que eu já vi de lógica matemática. Para começo de conversa, quando eu fui estudante de ciência da computação, eu estudei por esse livro aqui. Não necessariamente esse livro, né, mas o que tinha lá na biblioteca da UFBA, certo? Entendido? Então, voltemos aqui para o nosso assunto. Bom, então, o nosso autor, o professor Edgar... Opa, está chegando alguém. Daniel, por gentileza, registra a tua presença aí no chat, por favor. O Daniel acabou de chegar. Então, vamos lá. Então, entendido, compreendido aqui o que é uma forma normal, a gente pode agora começar a especializar o nosso conhecimento, certo? Então, só para finalizar.
Quando eu digo que uma fórmula está na forma normal, né, a forma normal é como se fosse um conjunto mais amplo, né? Se ela está na forma normal conjuntiva, então já estou especializando a definição, certo? Ou seja, vocês vão observar que para uma fórmula estar na forma normal conjuntiva, ela tem que, além de ter, quando muito, esses três conectivos, ela também precisa satisfazer algumas propriedades, correto? Então, vamos lá. Então, no caso, a definição de forma normal conjuntiva, né, ou simplesmente FNC, ela, quando é que uma fórmula está na FNC? Primeiro, quando muitos conectivos da negação, da disjunção e da conjunção. Então, vejam que esse primeiro item da definição de FNC é nada mais, nada menos do que uma transcrição da definição de forma normal, correto? Entendido? Então, pronto. Primeira coisa que para uma fórmula está em FNC, ela está na forma normal, correto? Beleza. Bom, se ela está na forma normal, ela precisa o quê? Precisa satisfazer mais duas propriedades. A segunda propriedade diz o seguinte: a negação não aparece repetida, ou seja, eu não tenho dupla negação, correto? E não tem alcance sobre a conjunção e a disjunção. Isto é, não tenho isso daqui, certo? Ok? Opa, peraí. Eu não tenho isso daqui e nem tenho muito menos isso daqui, certo? Nesse primeiro caso, como vocês podem observar, o que eu estou querendo dizer com alcance? Então, esse primeiro exemplo aqui, na verdade, é a negação dessa disjunção. Por isso que ele fala alcance. E esse segundo caso é a negação de uma conjunção. Correto? E, por último, né, a terceira propriedade diz o seguinte, que a disjunção não tem alcance sobre a conjunção. Isto é, eu não tenho isso daqui, certo? Entendido? Então, para ficar bem claro para vocês, né, quando você olhar para uma fórmula e aí for pedido a você, essa fórmula está em FNC ou não? O que é que você vai observar? Primeira coisa que você vai observar é se ela tem, quando muito, esses três conectivos. Por exemplo, se uma fórmula tem esses três conectivos e o conectivo da condicional, de cara você já pode descartar que ela não está em FNC, porque já feriu a primeira propriedade. Ou melhor, essa fórmula nem normalizada, ela está, certo? Lembre-se que essa primeira propriedade, né, ela se refere à forma normal, a forma normal de uma maneira geral. Correto? Bom, aí se ela tiver, quando muito, esses três conectivos, o que é que você vai fazer? Bom, agora vamos verificar a segunda propriedade. Na segunda propriedade, disse que não deve ter duplas negações, como isso daqui, e nem a negação deve alcançar sobre a disjunção e sobre a conjunção. Ou seja, não ter construções como essa daqui, como essas duas. Se não tiver, ok. Já posso afirmar que determinada fórmula está em FNC? Bem, falta verificar a última propriedade, que no caso é verificar o alcance da disjunção, né, sobre a conjunção. Isto é, se você tiver uma situação como essa daqui, né, então ela também não está na forma normal conjuntiva. Ou seja, eu posso ter uma fórmula que ela satisfaz a primeira e a segunda propriedade da definição da forma normal conjuntiva, mas ela falha na terceira. Então, significa que ela não está em FNC. Ou, de repente, ela satisfaz a terceira, mas ela falha na segunda, certo? Enfim, é preciso que a fórmula satisfaça essas três propriedades, correto? Beleza? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, e aí nesses exemplos eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Bom, nós estamos trabalhando com FNC. Lá no quiz, eu falei para vocês que a FNC é a forma normal conjuntiva, ou seja, é uma conjunção de disjunções, né? Em linhas gerais, informalmente, nós podemos dizer que uma FNC é uma conjunção de disjunções. Aí eu apresento como exemplo isso daqui, certo? E aí vocês podem coçar assim a cabeça e dizer assim, professor, peraí, aqui não tem uma conjunção de disjunções, aqui eu tenho apenas uma disjunção. Aí, veja bem, o que é que você precisa fazer para dizer se essa fórmula está na FNC ou não?
você analisa as três propriedades. Você vai ver que ela satisfaz as três propriedades, tá certo? Então, isso significa o quê? Que essa fórmula aqui, ela é um caso especial, né? Eu vou chamar ela de um caso especial da FNC, tá certo? Entendido? Por quê? Porque ela satisfaz todas as propriedades que definem o que é uma FNC, tá bom? Entendido? Ela não seria uma FNC, ela não estaria em FNC se ela, por acaso, não satisfizesse alguma dessas três propriedades. Como ela satisfaz as três, tudo bem, certo? Um outro caso aqui interessante, ó, aqui eu tenho eu tenho só uma conjunção e esses símbolos aqui são literais, certo? Aí você também, da mesma forma que você questionou esse caso especial aqui, você poderia questionar esse segundo exemplo. Mas esse segundo exemplo também estaria enquadrado numa espécie de caso especial. Por quê? Às vezes a gente, quando começa a estudar FNC e FND, imagina que uma fórmula está em FNC ou em FND, se e somente se, quando ela tiver um formato como esse daqui, desse terceiro exemplo. Mas aí você percebe, através da análise da definição de FNC, que são esses três itens, né? Que se uma determinada fórmula ela não fere nenhuma dessas frases, ou melhor, ela satisfaz a todas essas propriedades, então ela está na FNC, ok? Ou seja, não necessariamente é preciso que a minha fórmula seja realmente uma conjunção de disjunções, né? FNC, informalmente, é uma conjunção de disjunções, mas eu posso ter os chamados casos especiais, né, que são como esse exemplo, esse segundo exemplo, e este primeiro exemplo. Correto? Alguma dúvida, senhoritos e senhoritas? Tranquilo, né? Então, até aí tudo bem. Compreendido essa parte de definição, né, se você compreendeu bem, você pode avançar tranquilamente. Caso você não compreenda, volta para as definições. Você só deve avançar se essas definições ficarem bem compreendidas na mente de você. Beleza? Gente, agora vamos avançar aqui um pouquinho para, na verdade, rever o pequeno algoritmo. Lá no vídeo de pré-aula, eu apresentei para vocês, no slide, um algoritmo bem estruturado, bem bonitinho, né? E agora eu queria rever esse algoritmo, só que eu resolvi escrever aqui na tela, né, na nossa lousa digital, e utilizando aqui umas expressões um pouco diferentes, né? Entendido? Então, para que eu pegue uma determinada fórmula que não está normalizada e estabeleça a equivalente dela, a FNC, né? Lembre-se que a FNC ela é equivalente àquela fórmula original, certo? Então, você pode utilizar este pequeno algoritmo aqui. Bom, lembre-se uma coisa, nesse pequeno algoritmo que a gente tem, pode ser que alguns desses passos não seja preciso você executar. Por exemplo, se eu não tiver na minha fórmula condicional ou bicondicional, essa primeira etapa eu não preciso utilizar. Mas, se for o caso, se eu tiver condicional ou bicondicional, eu simplesmente aplico as equivalências, né? Todo mundo aqui está careca de saber que uma condicional, ela equivale, logicamente, a uma disjunção em que o primeiro disjuntivo, que no caso seria o antecedente dessa condicional, ele aparece negado, certo? Não esqueçam jamais, essa negação aqui, certo? Ela faz parte da fórmula equivalente. Ou seja, se você tiver, por exemplo, uma condicional como essa daqui, certo? Ela vai equivaler a isso daqui, ó. Ok? Ou seja, não FI. Correto? Ah, professor, por que você está usando FI e PSI? Lembre-se, FI e PSI fazem parte da nossa metalinguagem, né? Então, elas funcionam como metavariáveis, elas simbolizam formas quaisquer. Eu prefiro muito mais usar FI e PSI do que P e Q, porque o P, o Q, o R e o S, né? Que são as letras que geralmente a gente utiliza, elas são utilizadas como símbolos proposicionais, tá bom? E já o φ e o psi não, são metavariáveis. Entendido? Bom, no caso da bicondicional, todo mundo aqui sabe que uma bicondicional é uma conjunção de duas condicionais, correto? Então, essa equivalente que a gente está utilizando aqui,
nós já estamos, de certa maneira, queimando uma etapa, né? Por exemplo, né, se eu pedisse para vocês demonstrarem como é que a gente parte de uma bicondicional como essa e chega nesse resultado aqui. Há um passo intermediário que seria, primeiro, né, você ter a seguinte fórmula equivalente, né? No caso aqui, PCI condicional φ. Aí, isso daqui é equivalente a bicondicional, que, por sua vez, né, eu posso aplicar a substituição, isto é, nessas duas condicionais, e chegar a esse resultado aqui, correto? Bom, para efeito prático, você já usa direto isso daqui. Então, se você está fazendo a conversão de uma fórmula que possui bicondicional, então você já utiliza essa equivalência, tá certo? Bom, isso no caso de você ter condicionais e bicondicionais. Bom, segundo ponto, eliminar as duplas negações e parênteses precedidos de negação, certo? Então, aqui você aplica essa equivalência, uma equivalência bastante conhecida, também conhecida como a regra de equivalência chamada dupla negação, né? E nós temos aqui as outras duas equivalências que são as leis de De Morgan, né? Então, jamais esqueçam das leis de De Morgan. As leis de De Morgan são muito úteis, não somente na lógica proposicional, mas também na teoria de conjuntos, que isso é assunto para matemática discreta do próximo semestre. Beleza? Bom, então, feito isso, eliminou as duplas negações, eliminou as negações que estão atuando sobre as conjunções ou sobre as disjunções, que no caso seria a nossa segunda, né, segunda propriedade, né? Então a gente parte para o terceiro passo. Então o terceiro passo é substituir disjunções como essas daqui, né? Ou seja, vocês estão vendo que essa disjunção ela está atuando sobre essa conjunção, assim como essa outra aqui também. Bom, para isso aí você vai fazer o quê? Você vai aplicar uma equivalência chamada distributividade. Então, simplesmente você vai distribuir esse disjuntivo aqui sobre esses outros dois conjuntivos. E assim sucessivamente no outro caso também. Correto? Bom, aqui é que a coisa começa a ficar complicada para a gente quando nós estamos trabalhando a conversão. Por quê? Porque essa fórmula, esse φ ou esse alfa, no caso aqui do segundo exemplo, ele vai ser repetido, né? Então, observem que ele aparece aqui repetido, e isso acaba implicando em quê? No aumento da complexidade da fórmula. Em outras palavras, a fórmula fica maior, certo? Então, você tem um crescimento aqui da fórmula, que pode, no final das contas, dependendo da fórmula que você tiver, você vai ter um crescimento exponencial, coisa assim meio assustadora, certo? Entendido? Então, nem tudo são flores quando a gente vai converter uma fórmula para a sua FNC ou para a sua FND, certo? Vocês devem ter observado que os passos anteriores, né, ou seja, a eliminação das duplas negações ou das negações fora dos parênteses, ou a substituição de condicional e bicondicional, elas não acarretam crescimento, aliás, só a bicondicional acarreta um crescimentozinho, certo? Mas não tanto quanto o que faz a aplicação da distributividade. A distributividade acaba sendo algo trabalhoso, algo complicador para a gente. Beleza? Bom, compreendido isso aí, certo? O que a gente pode fazer? Vamos agora partir para os nossos exemplos, né? Para ficar a coisa bem bacaninha, certo? Bem, primeira coisa que a gente precisa observar aqui, nesse primeiro exemplo, é se essa fórmula tem condicionais ou bicondicionais. Olhando atentamente para essa fórmula, de cara a gente já vê que não tem nem condicional nem bicondicional. Isso acaba se transformando em quê? Numa espécie de vantagem, porque a gente não precisa aplicar aquela primeira substituição. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos que essa negação, que está fora dos parênteses, ela atua sobre essa disjunção, certo? Deixa eu só marcar aqui os parênteses bem bonitinho para a gente poder entender, né, o alcance dessa negação aqui. Então, eu tenho aqui esse parêntese, certo? Que vai até esse outro. Então, essa negação, ela está atuando sobre essa
essa disjunção. Aí o que é que a gente tem que fazer? Aplicar uma das leis de De Morgan. Logo, nós vamos ter a seguinte fórmula equivalente a essa. Então, vejam que o processo de conversão para FNC é nada mais, nada menos do que a aplicação sucessiva de equivalências lógicas. Beleza? Então, nós vamos negar esse primeiro disjuntivo aqui. Então, vai ficar P disjunção Q, conjunção não Q, certo? Vamos observar que os parênteses estão tudo ok. Essa disjunção, como eu estou aplicando a lei de De Morgan, ela passa a ser uma conjunção, e agora eu tenho negação de Q, conjunção R, ok? Bom, o que é que a gente vai fazer agora? A gente observa o que é que nós temos, e nós concluímos que é preciso novamente aplicar o passo 2 do nosso algoritmo. Por quê? Porque eu ainda tenho negações fora dos parênteses, certo? Vamos aqui a uma outra equivalência. Então, aqui vai ser a negação de P disjunção Q, disjunção. Agora, ó, negação da negação de Q vai ser negação da negação de Q, e aqui, conjunção, a negação de Q, disjunção, a negação de R, ok? Vamos colocar aqui entre parênteses para ficar mais organizadinho, certo? Então, de cara, eu já posso olhar para esse pedaço aqui da minha fórmula e dizer assim, bom, eu não vou mais precisar me preocupar com isso daqui, correto? Olhando para esse outro pedaço, a gente vê, eu tenho uma dupla negação aqui, eu tenho uma negação fora dos parênteses e eu preciso ainda trabalhar isso, certo? Nesse caso, vamos aqui, aplicar De Morgan mais uma vez, né? Então, vai ficar não P, conjunção não Q, certo? Vamos colocar entre parênteses para ficar mais organizadinho. Essa disjunção eu repito, vou eliminar essa dupla negação e vai ficar apenas Q. Essa parte aqui a gente apenas repete e nós temos isso daqui. Ok? Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, o que é que nós ainda temos aqui? Nós temos dupla negações? Não, não temos mais dupla negações. Nós temos negações fora dos parênteses, atuando sobre disjunções ou sobre conjunções? Também não temos. Mas nós temos o quê? Uma disjunção atuando sobre uma conjunção, certo? E aí é que entra o quê? O terceiro ponto, o terceiro passo daquele nosso algoritmo. Então, vamos aplicar a distributividade e nós vamos ter o quê? Q, disjunção não P, conjunção Q, disjunção não Q. Conjunção não Q, disjunção não R. Gente, aqui tem um detalhezinho interessante, certo? Tem um detalhezinho que eu quero chamar a atenção de vocês, que é justamente para essa cláusula aqui. O que é que nós temos aqui? Bom, vamos aqui recordar e viver. Lembram do famoso princípio do terceiro excluído? O que é que o princípio do terceiro excluído dizia? Que uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Ela não pode ser uma terceira opção. O princípio do terceiro excluído também nos dizia que esse princípio ele é tautológico, certo? Ou seja, aqui eu tenho, né, Q, disjunção não Q, a gente sabe que isso daqui é uma tautologia. Eu vou usar aqui esse símbolo, né, que é chamado verum, é uma constante que a gente utiliza sempre quando a gente quer dizer que é uma tautologia. Em outras palavras, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente eliminar essa cláusula, porque ela é uma tautologia, correto? Então, eu posso simplesmente dizer que a minha fórmula em FNC é isso daqui. Ok? Tranquilo? Beleza? Bom, temos aí, né, a sequência de equivalências que nós precisamos estabelecer para construir a nossa FNC. Então, nesse caso, aqui eu tenho a FNC daquela fórmula
originalmente, né, escrita lá em cima. Vamos dar uma olhadinha na fórmula lá de cima, né? Então, a gente observa que o crescimento dela não foi tão assim, tá certo? Bom, vamos para um outro exemplo, né? Vou pegar aqui no livro um outro exemplo, que aí fica mais bacana a gente entender melhor isso aqui. Espera aí. Vou pegar aqui um outro exemplo do livro. Beleza. Vou trocar aqui a cor da canetinha. E vamos... Cadê? Pronto, tá aqui. Ah, esse exemplo aqui é bom porque ele tem bicondicional, certo? Então, vamos lá. P condicional Q, bicondicional, não Q, condicional, não P. Bom, meus amigos, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é trabalhar a eliminação dessa bicondicional, certo? Lembrando o seguinte, nessa bicondicional aqui, dentro dela, né, eu tenho condicionais, correto? Entendido? Então, a gente já poderia, né, trabalhar a aplicação da eliminação dessa condicional aqui, tudo junto, correto? Entendido? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos aqui, estabelecer aqui a nossa... Vamos ter não P, disjunção Q, conjunção não Q, disjunção não P. Correto? Bom, gente, então, pausa, né, para respirar, para entender aqui o que é que se procedeu nesse nosso caso aqui. Vejam bem, eu apliquei a regra de substituição da eliminação da bicondicional e já transformei essa minha condicional que estava aqui dentro, né, essas duas condicionais, em disjunções, certo? Ou seja, quando a gente... Deixa eu voltar lá na regra, que aí fica fácil para vocês entenderem melhor. Cadê? Aí está aqui, desculpa. Pronto. Então, vejam bem. Eu poderia simplesmente, né, se eu quisesse ter um pouco mais de trabalho, eu poderia ter feito essa equivalência, né? Ou seja, ter pego a bicondicional e transformado nesse daqui, certo? Mas aí a gente já vai direto, que foi o que eu falei para vocês quando apresentei essa equivalência lógica. Você tem aqui um bicondicional φ, bicondicional psi, você já transforma tudo em disjunção, eliminando totalmente a condicional, correto? Vamos voltar para lá. Ok. Então, vamos lá. Então, beleza. Deixa eu só acompanhar aqui direitinho. Tranquilo. Bom, o que é que nós temos aqui? Nós temos essa conjunção negada, tá bem bonitinho, não precisa a gente trabalhar com ela. Mas aqui desse outro lado nós temos não Q, correto? Então, a gente simplesmente repete P disjunção Q, conjunção. Esse não Q a gente vai substituir por Q, disjunção não P. Ok? Pronto. Aí agora, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Opa, peraí. Gente, eu queimei muita etapa aqui. Peraí, que tá completamente equivocado uma parada aqui. Oh, meu Deus do céu. Desculpa totalmente aqui ter cometido esse erro. Então, vejam bem. Deixa eu voltar lá no nosso algoritmo. Ó, esse φ e esse psi, por isso que é bom a gente usar essas letras gregas, né? Agora vocês vão entender qual foi a vacilada grande que eu cometi aqui, certo? 1000 perdões, mas ainda bem que deu para a gente corrigir. Então, esse φ e esse psi representam fórmulas quaisquer. Então, deixa eu voltar lá na nossa fórmula, né? Vamos lá. Então, isso daqui é o meu φ e isso daqui é o meu psi, correto? Aí vocês vão ver que o negócio estava muito simples, né? A coisa estava muito fácil. Eu também estava achando estranho isso daí. Então, a nossa fórmula, deixa eu copiar lá, que vai ficar mais interessante para a gente entender aqui.
Deixa eu pegar aqui. Copiar este negócio. Trazer para cá. Então, vejam bem, ó. Deixar aqui, ó. Bem bonitinho. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho que pegar esse meu phi, esse meu psi, e fazer a negação de phi de junção psi, conjunção negação de psi de junção phi. Vai ficar bem grandinho esse negócio aqui. Então, vamos lá. Então, quem é o meu phi? É a negação de P condicional Q. Aí, vou fazer disjunção. Quem é o meu psi? Não Q condicional não P. Certo? Agora, a gente vai colocar tudo isso aqui entre parênteses, certo? Para ficar mais organizado. Conjunção. Agora, negação de psi. Quem é o meu psi? É não Q condicional. Então, vou fazer a negação de não Q condicional não P. Estava muito fácil, estava assustadoramente fácil aquilo dali. E quem é o meu phi? É isso aqui. P condicional Q. Agora sim, meus amigos. Agora sim. Certo? Deixa eu só apagar esse parênteses aqui, que não há necessidade dele. Então, o que é que nós fizemos aqui? Ó? Não P. Aplicamos a negação aqui, que é essa condicional é o meu phi, né? Por isso que é importante a gente utilizar essas letras gregas, phi e psi, beleza? E agora, vejam como a nossa fórmula cresceu, certo? Bom, o que é que vai acontecer agora? Nós temos uma condicional aqui, temos condicional aqui, tem condicional em todos os lugares. Precisamos, o quê? Eliminar essas condicionais. Por quê? Porque eu não posso aplicar De Morgan nesse ponto e nem nesse outro ponto quando eu tenho condicionais lá dentro, né? Então, vamos aqui para a nossa próxima equivalência. Então, não P, disjunção Q. Aqui, disjunção não Q, disjunção não P, certo? Ó, vejam bem, ó. Aí, conjunção não Q, disjunção não P, conjunção não P, disjunção Q. Ah, sim, agora sim. Ufa, beleza? Então, agora nós eliminamos as bicondicionais, nós eliminamos as condicionais. O que é que nos resta agora? Resta que nós temos algumas dupla negações e temos negações fora dos parênteses. Correto? Bom, a gente poderia fazer tudo de uma vez só? Poderia. Só que aí eu não recomendo vocês fazerem isso, porque como são muitas ações, né, você pode acabar se atrapalhando e pode acabar esquecendo alguma coisa, como eu acabei de fazer. Né? Eu estava fazendo uma coisa e aí, né, esqueci completamente, né, me passou em branco na memória, que essa condicional é o meu phi e essa outra condicional é o meu psi, certo? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos eliminar as dupla negações. Então, a gente repete aquilo que a gente ainda não vai trabalhar, certo? Eu prefiro fazer assim. Dá mais trabalho? Dá. Mas a garantia de você não errar é maior. Então, aqui, duplamente negado. Negação de Q? De junção não P. Conjunção. Negação Q. De junção não P. De junção não P. São Q. Ok? Salvar aqui bonitinho. E aí a gente avança um pouquinho. Bom, ainda temos dupla negações? Não, não temos mais dupla negações. O que é que a gente vai fazer? Vamos eliminar aquelas negações que estão fora dos parênteses, aplicando De Morgan. Certo? Então, aqui vai ficar não P, conjunção não Q, certo? Eu recomendo a gente colocar isso entre parênteses para ficar mais organizado. Isso daqui repete.
conjunção. Aí, novamente, vou abrir logo parênteses, não que, conjunção, não P, disjunção, não P, disjunção que. Beleza? O que é que aconteceu, né? Aconteceu que apareceu novamente duplas negações, certo? Então, enquanto tiver duplas negações, vocês vão precisar aplicar novamente aquela regrinha para eliminá-las, certo? Então, aqui vai ficar P, conjunção não que, disjunção que, disjunção não P, ok? Conjunção, aí aqui não que, conjunção P, disjunção não P, disjunção que, fechou parênteses. Tranquilo? Bom, o que está faltando agora? Não temos mais duplas negações, não temos mais negações fora dos parênteses, porém, nós temos o quê? Disjunções, né, que estão atuando sobre conjunções, correto? Então, nesse caso aqui, eu poderia, inclusive, apagar esse parêntese, certo? Entendido? Assim como esse outro aqui, beleza? Porque aqui é uma conjunção só. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Nós vamos precisar aplicar a distributividade, né, de cada um desses disjuntivos aqui, para poder a gente construir a nossa conjunção de disjunções, ok? E aí aqui vai ser uma etapa que vai exigir muita atenção de todos vocês, certo? Por quê? Porque eu vou pegar esse Q, fazer a distributividade dele com essa conjunção aqui, certo? E depois vou fazer não P e fazer a distributividade dele com esse não Q aqui também. A mesma coisa nós vamos precisar repetir desse outro lado, correto? Então vamos lá, vamos prestar atenção bem direitinho aqui, como é que vai ficar a nossa parada. Então nós vamos ter aqui P, disjunção Q, né? E aí, disjunção não Q. É isso? Opa, peraí. Não, peraí. Q disjunção P. Deixa eu só ver aqui, dar uma olhada aqui no livro. Deixa eu ver isso. É isso mesmo. Bom, vai ficar assim. Disjunção não P. Ok. Aí, conjunção. Certo? Então, a gente pegou isso daqui, né? Isso daqui. Fizemos a distributividade com P e agora a gente vai fazer a distributividade com não Q. É isso mesmo. Então, vai ficar não Q, disjunção Q, disjunção não P. Ok? Então, vejam bem, o que é que a gente fez aqui? Você olha para essa disjunção aqui, certo? Eu até poderia ter deixado os parênteses mesmo, que ia ficar mais interessante, né? Então, é como se eu pegasse essa disjunção e olhasse para ela como fosse um φ qualquer, certo? E eu aplico, né, faço a distributividade com essa conjunção aqui. Por isso que ficou Q disjunção não P, Q disjunção não P, atuando sobre esse P e sobre esse não Q, correto? Bom, aí vocês já devem estar observando que nós temos aqui, ó, aquela tautologiazinha aparecendo aqui, novamente aquela tautologia aparecendo aqui novamente, só que são cenas do próximo capítulo. Vamos para o outro lado. A mesma paradinha. Vou colocar de novo aqui os parênteses e a gente vai olhar para essa disjunção, né, como se fosse um φ qualquer, ok? Então, nesse caso, nós vamos ter... Vou ver aqui como é que vai ficar. Aliás, aqui não precisa desse parênteses aqui, porque já tem a conjunção, certo? Então, nós vamos ter não P, disjunção Q, conjunção não Q, ok, isso, conjunção, né, não P, disjunção Q, disjunção P, beleza? Pronto, ficou imenso, né, deixa eu apagar logo esse fio daqui, apagar isso aqui,
Senão fica muito confuso. Correto? Bom, descer aqui um pouquinho mais. Bem, então, o que é que nós vamos fazer agora aqui? Nesse passo, a gente começa a eliminar essas equivalências, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui eu tenho P e não P de junção, então eu posso simplesmente ter um Q, certo? Conjunção. Aqui, Q, então não P. Aqui a mesma coisa, ó, Q de junção, não Q, então vai ficar conjunção não P. E aqui, P de junção não P de junção P, vai ser aqui o nosso junção Q. Correto? Simplificando mais ainda isso daqui, nós vamos ter Q de junção não P. Correto? Entendido? Tranquilo aí, turminha? Deu para entender legal? Então vejam bem, ó, esse não P de junção não P equivale a simplesmente não P. E o Q conjunção Q equivale a Q conjunção P. Então aqui nós tivemos um caso que a FNC acabou, né, sendo uma fórmula bem menor do que era a fórmula original, correto? Bom, esse é um dos métodos. O método de conversão para FNC aplicando um algoritmo. Mas existe outro método que é usando a tabela verdade, tá bom? Então, eu queria passar para esse outro método. Deixa eu pegar aqui outro livro. Nesse livro aqui do professor João Nunes, né, João Nunes Souza, tem um método que eu achei bem interessante também, que é utilizando a tabela verdade. Bom, vocês sabem que tabela verdade é um pouco mais complicado a gente fazer, né? Assim, às vezes, dependendo do tamanho da fórmula, a tabela verdade pode ficar bem grande. Vou abrir aqui mais uma página. Vou usar aqui o mesmo exemplo que o professor João Nunes utilizou. Certo? Está aqui P, condicional Q, conjunção R. Então, vejam bem, nesse caso aqui, a gente não vai construir, nós não vamos usar o algoritmo. Então, a gente simplesmente vai construir aqui uma tabela verdade, certo? Nós vamos ter o seguinte, né? Aqui vai ser T. Opa, deixa eu pegar essa tabela verdade. Isso daqui vai ser o seguinte. T. Aqui vai ser F. Opa! F. Gente, espera aí que eu vou deixar isso mais organizado. Tá muito bagunçado. Tava muito bagunçado isso. Então, vamos lá. P. Condição. P. Q e R. Ah, agora sim. Agora vai ficar melhor. P condicional Q. Conjunção R. Esse método da tabela verdade quando a gente tem até 3 símbolos proposicionais, eu acho ele bem tranquilo. Mas a coisa pega quando você tem muito mais, você tem mais de 3 símbolos proposicionais. Porque aí você vai ter uma tabela verdade com 16 linhas, né? Se você tiver aqui 4 símbolos proposicionais, a sua tabela verdade já teria 16 linhas. Aqui a gente já tem 8, né? Entendido? Se a gente tem só 2 símbolos proposicionais, como era o nosso caso anterior, também teríamos uma tabelinha verdade de apenas 4 linhas, tranquilo, certo? Então, eu recomendo a vocês, quando a fórmula ela tem muitos símbolos proposicionais, utilize o método do algoritmo. Quando ela tem poucos símbolos proposicionais, utilize o método da tabela verdade. Então, para efeito de simplificação, essa nossa tabela verdade, ela vai ter os seguintes valores de verdade. F, são 3 , T, F,
T e F. Pronto. Ok? Então, vamos supor que você construiu a tabela verdade dessa forma e obteve isso daqui. O que você vai fazer? Você vai destacar somente aquelas linhas que têm o F, certo? Que o conectivo principal da sua fórmula tem valor igual a F. Então, será essa linha aqui, essa outra, essa e essa, certo? Nessas linhas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos verificar quais são os valores de cada um dos símbolos proposicionais. No caso aqui, eu tenho esses valores. E vamos destacar aqui, né? E esse outro valor aqui. Certo? Pronto. Então, a gente poderia até fazer o seguinte. Vamos colocar aqui como fosse uma subtabela, né? Então, eu teria T, T e F, aqui P, Q e R, né? Vou colocar ali do lado que fica melhor. Certo? Depois, T, FT, porque a gente vai trabalhar com esses valores aqui, certo? Vocês vão entender bem direitinho. T, FF. Ok, já foi esse, já foi esse. Agora T, opa. FTF. Ok. E FFF. Pronto. Então, aqui, nós temos a nossa subtabela verdade. E a partir desses valores aqui, nós vamos construir a nossa fórmula já normalizada, certo? Na FNC. Nesse caso, deixa eu só pegar aqui o que é que diz o nosso autor. Ele diz o seguinte, né? Que onde tiver interpretação igual a F, né? Certo? É necessário ter interpretação superior. Então, vamos lá. Observe que, além disso, no algoritmo FND, pronto. É o seguinte. Onde nós tivermos a interpretação de P igual a T, certo? Na minha FNC, eu vou ter não P. Onde tiver interpretação de P igual a F, eu vou ter P. E assim sucessivamente para todos os outros valores, certo? Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 cláusulas. Então, vai ser o seguinte. Eu vou ter não P, disjunção não Q, disjunção R, conjunção não P, disjunção Q, disjunção não R, certo? Espera aí que vou precisar de mais espaço. Tá aqui, vai ficar melhor. Correto? Pronto, a gente já trabalhou essa primeira cláusula, essa segunda cláusula, e agora vamos para a outra. Conjunção. Não P, disjunção Q, disjunção R. Ok, certo? Agora vamos para P, disjunção não Q, disjunção R, e simplesmente P, disjunção Q, disjunção R. Correto? Pronto. Essa fórmula aqui embaixo, beleza? É a FNC da nossa fórmula original lá de cima. Certo? Então, acabamos de
de construir a FNC dela. Ok? Bom, qual é o melhor método? Tabela verdade ou algoritmo? Gente, aí, como eu falei para vocês, cabe a vocês escolherem, dependendo do tamanho da fórmula, da complexidade da fórmula original. Numa fórmula como essa, que tem 3 símbolos proposicionais, né, construir uma tabela verdade dela não foi tão trabalhoso, são apenas 8 linhas. Né? Mas se fosse uma fórmula com 4 símbolos proposicionais, aí vocês teriam o quê? Uma tabela verdade com 16 linhas, correto? E aí eu recomendaria fazer o quê? Trabalhar com o algoritmo, ok? Se é uma fórmula com apenas 2 símbolos proposicionais, como aquela nossa fórmula anterior, a gente podia tranquilamente aplicar esse método da tabela verdade, certo? Entendido? Se eu não me engano, quando você aplica o método da tabela verdade, você pode encontrar uma FNC diferente daquela que você encontraria com o método do algoritmo. Eu não tenho certeza disso. Certo? Vocês poderiam testar. Poderiam pegar, por exemplo, a título de exercício, né? Essa fórmula, né? Essa fórmulazinha aqui, ok? Cadê, meu Deus do céu? Tá aqui. Então, vocês poderiam pegar essa fórmula, fazer a tabela verdade dela, aplicar o método da tabela verdade e verificar se vocês vão encontrar esse mesmo resultado aqui, certo? Eu não tenho plena certeza se a gente encontra o mesmo resultado, certo? A gente tinha que testar. Mas aí, como eu estava falando para vocês, né? O método da tabela verdade para FNC, como é que você vai fazer? Você primeiro cria a tabela verdade da fórmula, isola aquelas linhas em que o valor de verdade do conectivo principal é igual a F, certo? Entendido? Nesse caso aqui foram essas 5 linhas. Isso significa o quê? Que cada uma dessas linhas vai gerar uma cláusula, tá certo? Aí você vai olhar para os valores de verdade de cada um dos símbolos, né? E fazer o seguinte procedimento. Onde o valor de verdade daquele símbolo for igual a T ou igual a V, né? Você vai negar aquele símbolo. Onde for igual a F, você vai não negar, certo? Ele vai ser um símbolo positivo, correto? Então, para cada uma dessas linhas, então aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? Então, eu tive 1, 2, 3, 4, 5 cláusulas, ok? Entendido? Então, aí é tranquilo, certo? Alguma dúvida, turma, sobre isso? Bom, com relação a FND, só dando spoiler aqui já da próxima aula, a gente pode utilizar o método da tabela verdade? Pode, porque esse método é dual. Então, no caso da FND, você, ao invés de pegar as linhas que tem valor F, você pegaria as linhas com valor T. E ao invés de você negativar o símbolo proposicional que tem o valor de verdade T, você negativava o símbolo que tem o valor de verdade F, certo? E assim sucessivamente, ok? Entendido aí, turma? Alguma dúvida? Bom, esse assunto já vai estar na nossa próxima lista de tarefa, a nossa próxima tarefa a ser disponibilizada na próxima semana lá no Sistema Acadêmico. Estamos na última semana da lista 3, né? E até o final da semana eu também termino de corrigir a lista 2 e já disponibilizo para vocês mais um preview de notas, tá bom? Alguma dúvida, turma? Sim ou não? Não, né? Bom, vou interromper aqui o nosso compartilhamento. Essa minha lousa digital eu vou disponibilizar para vocês lá no Sistema Acadêmico, em formato PDF, caso vocês queiram rever alguma coisa, tá bom? E já são 11h22, hoje a aula foi um pouco mais curtinha, porque esse assunto realmente ele é bastante tranquilo, né? Certo? Então, interromper aqui a gravação e oficialmente eu declaro encerrada a nossa aula de hoje, tá certo? Interromper.